Olá você, boa tarde, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nessa tarde de domingo, recebendo o Dr. Eduardo Amoras, grande cirurgião pediátrico. Voltamos daqui a pouco, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Um beijo no coração. Comece o ano cuidando da sua saúde. A Intervida conta com uma equipe altamente qualificada e comprometida para levar conforto e segurança na hora de realizar seus exames. Serviços de tomografia multislice, ecocardiograma, eletrocardiograma, ergometria, mapa, Holter, radiologia digital, ultrassonografia, mamografia digital, densiometria óssea, endoscopia, vacinas, odontologia, consultórios médicos. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Voltamos, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nessa tarde de domingo, recebendo o Dr. Eduardo Amoras. Você que está em casa, não perca o nosso programa também no canal do YouTube, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Você pode acessar, dar um like e a gente agradece. Muito obrigado pelo seu aceite do convite, você vir aqui conversar com a gente, Dr. Eduardo Amoras. Prazer, é uma honra estar aqui. Falando um pouquinho da nossa especialidade, um pouquinho da nossa vivência, trazendo talvez um pouco de conhecimento e informação para a população que às vezes fica realmente sem entender ou até sem o conhecimento disso. Muito bem, vamos explicar para vocês. O Dr. Eduardo, ele é cirurgião pediátrico, atua muito na Santa Casa, no serviço privado, né? É um dos precursores da cirurgia pediátrica em Belém. Eu queria que o Dr. Eduardo Amoras nos explicasse qual é a formação do cirurgião pediátrico, porque algumas pessoas acham que o cirurgião pediátrico é um cirurgião geral de pessoas pequenas. E é muito diferente, patologias diferentes, são coisas muito diferentes. Explique para o nosso telespectador, se formou em medicina e se faz uma pós-graduação, uma especialização, uma residência médica em cirurgia pediátrica. É isso, doutor Eduardo? Exato. A cirurgia pediátrica, na verdade, é uma subespecialidade da cirurgia, tal qual outras como urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica. Para que você chegue nessa subespecialidade, você primeiro tem que passar pela graduação, que é o curso de medicina, são 6 anos. Depois, hoje, você precisa fazer como pré-requisito 2 anos de cirurgia geral, de residência em cirurgia geral. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões está alterando isso, a partir do ano que vem serão 3 anos a residência de cirurgia geral. E, por último, você faz mais 3 anos de cirurgia pediátrica. Então, a partir do ano que vem, a formação do cirurgião pediátrico terá um tempo de 12 anos. A partir da formação completa, você ainda pode aproveitar mais 1 ou 2 anos para mais subespecialidades dentro da cirurgia pediátrica, como, por exemplo, a uropediatria, a cirurgia pediátrica oncológica. Então, o tempo de formação de um cirurgião pediátrico ele pode levar até 14 anos. Isso é importante porque muitas das vezes, falando do lado financeiro, é um investimento de tempo muito longo e, infelizmente, os nossos gestores, a nossa sociedade não reconhecem muito bem isso no quesito remuneração. Infelizmente, é uma verdade muito grande que ofende, macula, né, a nossa medicina em todos os seus setores e alguns mais especialmente. Nós sabemos então que a cirurgia pediátrica cuida dos pequeninos. Hoje na Santa Casa de Misericórdia há uma residência em cirurgia pediátrica, não é isso? Isso, levantar a bandeira do Dr. Emanuel Reschke, que foi quem realmente iniciou com esse processo da formação de novos cirurgiões pediátricos. A minha geração é uma geração que precisou sair do nosso estado para poder conquistar esse aprendizado. E nós conseguimos, o Emanuel foi o precursor da ideia,
e todos do serviço. Hoje somos na Santa Casa 11 cirurgiões pediátricos. Atuamos também no Hospital Pediátrico Oncológico. Somos 4 cirurgiões, Maurício Iazzi, Suzane Maia, eu e Nelson Vitor. E temos no serviço da Santa Casa, especialmente, um serviço de residência médica, onde hoje nós temos 6 residentes. São 6 médicos que estarão, nos próximos anos, aptos a desenvolver no mercado de trabalho suas atividades como especialistas dentro da cirurgia pediátrica. Qual é, assim, a patologia mais comum que vocês... antes de falar de patologia, como é que é o serviço da Santa Casa? Existe um ambulatório, certo? Regido pelos médicos e pelos residentes acompanhando, deve ter também internos do 5º e 6º ano de várias faculdades de Belém, é um hospital-escola maravilhoso, a Santa Casa, e essas crianças são triadas vindo da onde? Via SUS, vocês têm hoje um centro cirúrgico diferenciado, ocorreu alguma reforma, vocês têm algum projeto para depois falarmos das cirurgias? Então, a Santa Casa ela é uma referência, eu diria, não para o nosso estado, mas para o norte do país. Nós atendemos uma população diversa, até mesmo de estados do Nordeste, Maranhão, Piauí, aqui da região norte todos. Nosso estado tem dimensões continentais, então nós temos atualmente um volume de cirurgia que chega a 300 cirurgias mês. 300? Meu Deus. Nós temos uma regulação na Santa Casa, que é quem faz o agendamento desses pacientes para os nossos ambulatórios. E temos ambulatórios diversos. Talvez no norte sejamos o único serviço que atendemos um grupo de patologias chamadas de ADS, que são anomalias do desenvolvimento sexual. Então são crianças que nascem com malformações da genitália externa e às vezes interna e que precisam de várias etapas de cirurgia corretiva para esse tipo de situação. Portanto, temos um trabalho multidisciplinar. Isso envolve o grupo da genética, a doutora Glória Colanelli, o grupo da endócrino, o serviço social, serviço de psicologia, o jurídico da Santa Casa, que muitas dessas crianças são registradas incorretamente no sexo de criação errado e precisam de ajustes. Enfim, temos 11 cirurgiões, 11 ambulatórios, ambulatórios de ADS, ambulatórios de uropediatria, ambulatórios de cirurgia pediátrica geral e uma demanda absurda. Todo o formato de triagem é feito através da regulação, mediado por guias de referência que são emitidos dos serviços básicos de atenção. Então, o pediatra no posto de saúde, ele avalia o paciente com uma suposta necessidade cirúrgica, ele faz a regulação dessa criança para a Santa Casa e esse agendamento vai fazer com que o paciente chegue ao nosso serviço. Em relação à dinâmica, o nosso serviço ele contempla, como na cirurgia geral, um grande número de patologias. O cirurgião pediátrico ele atua como cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião de tórax, cirurgião urológico, cirurgião oncológico, enfim. A dinâmica é tão grande que nós temos, salvo engano, a neonatologia da Santa Casa hoje tem aproximadamente 200 leitos. Então, a cirurgia neonatal talvez seja o carro forte em relação a números, talvez seja o que mais nós atendamos no nosso dia a dia cirúrgico. A cirurgia cardíaca vocês não abordam, não tem um serviço de cirurgia cardíaca de má formação na Santa Casa? Não, a cirurgia cardiovascular em pediatria ela é uma especialidade não da cirurgia pediátrica. Certo. Então, normalmente da cardiologia, da cirurgia cardíaca. Da cirurgia cardíaca. E esses pacientes eles são triados hoje para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Lá tem um serviço. Lá existe um serviço próprio, onde existem alguns cirurgiões pediátricos do nosso serviço atuando como funcionários lá para dar suporte para as intercorrências que esses pacientes podem ter. Doutor Eduardo Amoras, o senhor falou sobre as alterações sexuais. Isso me deixou um pouco interessado, talvez o nosso telespectador não saiba. Que história é essa complexa de nascer uma criança, o pai e a mãe registrar como outro sexo? É possível isso? Não só é possível, como infelizmente muito frequente. Meu Deus. Falamos que o nosso estado tem dimensões continentais, você imagina, Cleiton, a criança que nasce no interior do estado,
Muitas das vezes famílias têm um esclarecimento pequeno. E o critério é, você avalia a genitália da criança e imagina que você tem ali uma estrutura peniana. E você vai e registra como menino. Ou você avalia e imagina que você tem ali uma estrutura genital feminina. E vai e registra como menina. E o que acontece? Acontece com frequência. O paciente chega na pré-adolescência e no sexo masculino... Já vem grande para você? Às vezes, sim. Às vezes com pouca idade, mas às vezes já na puberdade. Recentemente nós estávamos com 2 pacientes com essas características oriundos de uma tribo indígena, só para você ter ideia, imagina a cultura indígena visualizando essa situação. E a criança chega na puberdade, no sexo masculino, e começa a eliminar um fluxo menstrual pela sua genitália, por exemplo. E foi registrado como menino? Registrado como menino. E aí chega no nosso serviço, você vai avaliar, faz o diagnóstico de uma ADS. Usa roupa de menino, criado como menino, nome de menino, tudo como menino. Sexo de criação masculino. Mas tem ovário, então, vocês vão avaliar? E aí na investigação, esse paciente ele vai passar por vários exames. Certo. Exames de imagem, ultrassom, tomografia, avaliações hormonais, avaliação genética, onde é realizado o cariótipo. E aí vem às vezes surpresas, né? Então o menino, por exemplo, João, tem um cariótipo feminino, 46XX. Tem uma imagem ultrassonográfica onde você visualiza um útero dentro da cavidade pélvica. Aquela estrutura que parecia um pênis, na verdade é um clitóris que teve uma hipertrofia por produções anômalas de suprarrenal. De todas as ADSs, a hiperplasia congênita da suprarrenal é uma das mais frequentes. E esse paciente vai precisar receber um tratamento multidisciplinar que envolve o psicólogo, o assistente social, a família vai precisar desse suporte. Entra o jurídico, que às vezes vai precisar mudar o registro de nascimento. Meu Deus. E você vai... muito complexo. Exato. É uma situação que nós passaremos dias falando, porque são crianças que vão passar por várias etapas cirúrgicas para você adequar aquela genitália externa ao sexo genético, ao sexo hormonal, ao sexo anatômico. E aí, Cleiton, só para criar mais polêmica, muitas das vezes o sexo genético não necessariamente é o sexo que você vai escolher para aquela criança. Doutor Eduardo, vamos continuar a nossa conversa, está muito bem legal. Você que está em casa, né, logo depois do almoço, nessa tarde de domingo, não perca daqui a pouquinho o nosso segundo bloco com o doutor Eduardo Amoras, falando desse assunto muito interessante, importante para você passar para o seu vizinho, para a sua família, tudo isso aqui que a gente está conversando. Voltamos daqui a pouco, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Tecnologia e conforto para cuidar da sua saúde. Com aparelhos de ponta para um melhor diagnóstico, a Intervida ainda conta com a comodidade de estar no maior shopping de nossa região. A Intervida oferece um serviço de qualidade em vacinação. A vacinação é uma das mais importantes medidas de prevenção a doenças. Não deixe para depois. Venha para a Intervida. Cuide de você e de quem você ama. Previna-se. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo nesta tarde de domingo o Dr. Eduardo Amoras, cirurgião da Santa Casa, de hospitais privados em Belém, falando para a gente sobre alterações sexuais na infância. Estávamos falando no outro bloco, se você perdeu, sobre crianças que vêm lá do interior, são registradas, são criadas como de um sexo, por exemplo, criadas como o João, que ele está dando o exemplo agora. E aí vão fazer exames dessa criança, o cariótipo dessa criança é XX. João deveria ser XY e vem um XX.
que seria um cariótipo feminino. Só para explicar para o nosso telespectador, as meninas são XX Correto. e os meninos são XY. Correto. No caso, ele está falando da genética. Dentro da célula você estuda se a pessoa é XX, menina, ou se é XY, menino. Como ocorre às vezes em algumas competições de Olimpíada. Tem aquelas corredoras que parecem, né, um homem fortão, aí faz o exame genético dela e ela é menina mesmo. Você deve lembrar que nós tivemos aí, salvo engano, uma lutadora de judô algum tempo atrás, brasileira, né? Que ganhava todas as competições. Campeã pan-americana, exato. E que alguém teve a ideia de fazer um cariótipo e parece que havia uma discrepância, sim, né? Exatamente, então é disso que nós estamos falando, de alterações que são relacionadas a um não desenvolvimento embrionário adequado. Tudo se passa intraútero e nós lá atrás, enquanto embriões, na fase fetal, temos uma gônada que é bipotencial. Ela pode ir para o lado masculino ou para o lado feminino, mediado por um hormôniozinho chamado hormônio antimileriano. Ele é produzido por um gene chamado GSRY, que está alocado no cromossomo Y. Quem tem cromossomo Y são os meninos. Portanto, nas meninas não tem esse hormônio. E a genitália ela vai para o lado masculino, graças à produção desse hormônio, mediado por esse gene. Se por algum problema no desenvolvimento a suprarrenal passa a produzir hormônios de forma diferente, tanto a menina pode nascer com uma genitália masculinizada, como um menino pode nascer com uma genitália feminilizada. E o exemplo do João lá. O exemplo do João, que a família, os pais, ao nascer, olham para a genitália e observam uma estrutura que lembra um formato peniano e registram como João. Mas, na verdade, era a suprarrenal dele que estava produzindo esse hormônio masculino. Ele tem gônadas masculinas, ele tem uretra masculina, ele não tem útero, e você tem uma discrepância em todo esse desenvolvimento. Então, isso aí tem alterações, então, hormonais, anatômicas, sociais, né? Eu diria que talvez o principal, o que mais preocupa são a nível psicológico, né? O imprint psicológico dessa criança. Nós, para ilustrar melhor, tivemos um paciente que chegou também tardiamente no serviço, criado como menino, como ele dizia para mim, eu gosto de jogar bola, eu gosto de meninas. Só que ele chegou com uma massa tumoral no abdômen e quando nós fomos investigar, essa massa tumoral era um útero repleto de fluxo menstrual que não tinha por onde escoar. E esse paciente, na verdade, no passado era dito hermafrodita, ele era um hermafrodita verdadeiro. Então, ele teve o seu sexo de criação masculino, mas tinha uma genitália interna feminina, e isso teve que ser adequado. E a genitália externa era masculina? A genitália externa você tinha, a gente chama de falos, né? É uma estrutura que lembra um pênis. Então, ele tinha uma estrutura peniana, sem a uretra na ponta, sem as gônadas na bolsa escrotal, mas você olhando parecia um menino. Tal é que a família o registrou como menino. Né? E aí, então, o que ocorre nisso aí? Aí você tem todo um trâmite que começa com a avaliação psicológica do indivíduo e da sua família, dentro daquilo que eles esperam que o tratamento traga de benefícios. Não adianta eu chegar com um menino, entre aspas, com o seu cariótipo 46XX e dizer assim, eu preciso que você seja menina, porque o seu cariótipo é esse. Ele pode não se ver assim. E a família e os amigos podem não vê-lo assim. Simplesmente o cirurgião pediatra não pode chegar, nós vamos transformar, você que é o João, nós vamos transformar o João em Maria amanhã, viu? Está marcada a cirurgia. Não é bem isso. Não. É feito um estudo multidisciplinar, vem a colega da genética, sinaliza qual o cariótipo, vem o colega da endócrino, sinaliza qual o perfil hormonal desse indivíduo, vem o cirurgião urologista pediátrico e faz a análise das imagens que nós temos, dos exames, fazemos genitoscopia, genitografia, para estudar toda a parte externa e interna dos genitais desses indivíduos. Vem o psicólogo, que eu considero que talvez seja um dos profissionais mais importantes no grupo, que sinaliza e diz assim, não adianta você
dizer que ele é menina. Ele não se vê assim, ele não quer ser assim. Então, a partir desse consenso, é que nós chegamos ao que seria o formato ideal para esse indivíduo. E onde entra a cirurgia em si? Nesse caso dessa menina, entre aspas, que estava com útero grande e foi criada como menino. Tinha, então, a genitália interna, tinha os órgãos internos de menina. E externamente criado como menino. E aí? Qual foi o caminho dele? A cirurgia pediátrica ela vai adequar o consenso da equipe à realidade anatômica que se deseja. Então você tem uma menina que foi criada como menino, mas que quer ficar menino, quer continuar menino. Certo. Então a cirurgia entra retirando o útero, retirando as gônadas, fazendo uma cirurgia que pode ser, nós chamamos de genitoplastias. São plásticas das genitálias, que podem ser masculinizantes ou feminilizantes. Eu quero adequar a genitália que está intermediária ao sexo masculino. Assim será. Você vai alongar um pênis, você vai trazer a uretra para a extremidade Esse dele. pênis é funcional, doutor Eduardo? É, porque o clitóris é um micropênis. Certo. Ele tem 2 corpos cavernosos, ele tem um corpo esponjoso que abraça os corpos cavernosos, ele tem uma glande que com a produção hormonal masculinizante cresce. Então ele assume uma característica de um pênis funcionalmente normal. Então vocês fazem uma plástica nessa genitália para transformar, para masculinizar ela mais ainda. Para deixá-la dentro de um padrão. E tira as gônadas femininas, o útero tudinho. Sim. E vai tomar hormônio essa criança o resto da vida. Testosterona, por exemplo. Na verdade, essa suprarrenal ela já produz esse hormônio. Perfeito. Então não precisaria de suplementos. Mas dependendo, ela vai ser monitorada e acompanhada por um período de tempo longo, se isso for necessário, sim. E pode, tem barba normal, evolui masculinamente. A produção hormonal, a suprarrenal, na hiperplasia, ela produz hormônio para que toda a diferenciação sexual masculina seja alcançada. E se isso fosse verificado logo ao nascimento? E aí qual seria diferente? A atitude da família junto com vocês seriam diferentes? Como é que vocês atuariam? Acabou de nascer com essa pseudo-hermafrodite. Então, hoje o nosso protocolo, dentro do serviço terciário, que no caso é a Santa Casa, ele já restringe o grupo da neonatologia, os nossos colegas da neonatologia, a permitir que o registro de nascimento seja feito em crianças que, por exemplo, nascem sem os testículos na bolsa escrotal. Ou que tem, a gente chama de hipospádia para malformações do pênis associadas às anomalias de descida do testículo. Ou crianças que têm uma genitália diferente. O neonatologista na sala de parto faz parte do protocolo, você tem um médico neonatologista fazendo a avaliação da criança logo após o nascimento, na sala de parto. Se ele detectar que há alguma alteração da genitália externa, ele já vai chegar com a família e pedir para que esse registro de nascimento não seja feito de início, para que não fique já demarcado um sexo, um gênero no nascimento. Para que justamente toda essa não se crie um rótulo, no caso. Exato. Para que toda a equipe possa fazer a avaliação multidisciplinar e chegar ao que seria o ideal. Cleiton, o que eu vou falar, eu falo muito para os nossos alunos. Você perguntou lá atrás qual é o vínculo que nós temos com a instituição. Hoje nós temos alunos da Universidade Federal do Pará, são internos que acompanham o nosso serviço, e eu falo muito isso para ele, para os nossos residentes. Qual é o fator que, na verdade, nos coloca num sexo ou no outro? Você, na verdade, foi culturalmente criado naquele sexo. Me parece que o que marca mais é o sexo de criação. Seu pai lhe disse desde pequeno que você era menino. Perfeito. E você se vê menino. Seu pai lhe disse que você era menina. E se você se vê menina? Então não adianta você se vendo menina, eu chegar com você aos 10, 12 anos de idade, infelizmente tem muitas crianças que chegam para a gente nessa idade, e dizer assim, não, você foi criado menino, mas você é menina. Ou você foi criado menina, mas você é menino. Então, eu diria para você que essa interação hormonal, anatômica, talvez tenha um valor, um peso menor do que o sexo de criação, do que a cultura que a família e a sociedade passa para esse indivíduo.
Muito interessante essa visão eclética, né, do ser humano. Eu acho que nós temos que fazer um segundo programa para podermos falar mais sobre esse assunto. Está muito gostoso. Acho que domingo que vem a gente vai fazer uma nova discussão sobre esse assunto. Você curtiu aqui o Dr. Eduardo Amores, eu tenho que agradecer demais. Você fala muito bem, está de parabéns. Eu gostaria de novamente agradecer o convite e deixar uma mensagem. Falamos de um assunto, só para vocês verem como é grandioso, né, o envolvimento da cirurgia pediátrica na vida dos nossos pequenos pacientes. As patologias que nós mais atendemos na Santa Casa dizem respeito à neonatologia, à uropediatria, mas muitas crianças com fimose, com hérnia, com as hipospádias. E eu quero aproveitar o momento para chamar a atenção agora, dia 6 de maio, sábado próximo, nós teremos um mutirão de cirurgia pediátrica na Santa Casa. Esse mutirão ele é gerenciado pela nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e as instituições de maior renome no país são convidadas a participar. A nossa Santa Casa, não diferente, hoje talvez um dos hospitais no Brasil com maior volume de cirurgias, deverá atuar atendendo 22 crianças portadoras de hérnias. Então, só para você ter uma ideia, Cleiton, hoje nós temos numa fila de espera algo em torno de 120, 130 crianças aguardando cirurgia. Então esse nosso mutirão no sábado, ele tem como presente do Dia das Mães antecipado, proporcionar que esses pequenos cheguem no Dia das Mães com liberdade para aprontar brincar bastante, né? Dar trabalho para as mães, haja visto que a nossa demanda é exageradamente grande. Meus parabéns, meu amigo. Eu quero agradecer. Você acabou de conhecer um médico de coração maravilhoso, um ser humano muito aberto, muito moderno, cuida muito bem da saúde, tem filhas maravilhosas, uma família bem formada, uma pessoa religiosa, uma pessoa que trabalha com o coração para servir o ser humano, o médico humanizado. Domingo que vem estaremos aqui à tarde falando saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Não perca! Intervida traz um espaço diferenciado para melhor tratar da saúde da mulher. O Espaço Mulher é idealizado para oferecer o que há de melhor para você, mulher, com exames como ultrassonografia 3D e 4D, mamografia digital e densiometria óssea. Poderão ser realizados aqui mesmo, em nossa unidade, para seu maior conforto. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Silva e Saito, estética automotiva. Aqui você tem um serviço com qualidade, agilidade e conforto. Somos uma empresa com mais de 19 anos de mercado. Temos profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e ambientes confortáveis para atender nossos clientes com excelência. Oferecemos o melhor em funilaria e pintura. Ao chegar em nossa empresa, você é logo bem atendido por nossas consultoras, que avaliam logo a melhor opção para o seu carro. Uma boa opção para pequenos consertos é o martelinho de ouro, que pela sensibilidade de nossos profissionais repara seu veículo sem pintura. Mas se você precisar, temos à disposição 2 cabines de pintura, laboratório de tintas, equipamentos de última geração para deixar o seu carro como novo. Recuperação de para-choque, aquele arranhado ou amassado no seu para-choque, nós resolvemos rapidamente com qualidade. Diamantação,
Esse serviço protege seu veículo da água salgada, raios UV, umidade e pulverização de água poluída. Além disso, proporciona brilho intenso e tem garantia de 6 meses. Higienização. Dirija com saúde. Elimine bactérias, fungos e ácaros. Higienizamos os dutos do ar-condicionado e o interior do seu veículo, utilizando o sistema ultrassônico. Lavagem de veículos. Aqui você tem uma lavagem de qualidade e agora com equipamento de última geração que limpa muito mais, gastando pouquíssima água. É um equipamento de alta tecnologia que pode lavar o motor do seu carro sem danificá-lo e também o interior, tirando odores dos dutos do ar-condicionado. Silva e Saito Estética Automotiva, Avenida Senador Lemos, 106C, Alameda, ao lado do Bilhar do Pará. Fone 3223-6444.